Alessandro Florenzi anunciou ontem a sua aposentadoria do futebol com 34 anos. Seu último clube na carreira foi o Milan e ele se despediu por meio de postagem nas redes sociais, onde falava o seguinte: "Obrigado por tudo, meu amigo futebol. Você me ensinou a amar a todos os torcedores, do primeiro ao último sem exceção. Quero agradecer a cada companheiro, treinador, membro da comissão técnica e dirigente, todos sem exceção. Cada um de vocês me incentivou a melhorar e cada um de vocês me ajudou a reerguer das quedas que fazem parte desse esporte, assim como da vida. Sou realmente grato a vocês. Obrigado mais uma vez, meu amigo futebol. Hoje nos despedimos, mas você sempre fará parte de mim." Florenzi foi revelado pela Roma e tem passagens por Crotone, Valência, Paris Saint-Germain e Milan. No clube romano, entre idas e vindas, ele passou mais de 20 anos, contando da base até assumir a braçadeira de capitão. Em toda a carreira, ele jogou um total de 526 jogos, onde marcou 75 gols e deu 43 assistências. Meus amigos, Alessandro Florenzi, então, já se aposentou do mundo do futebol, agradeceu a todo mundo e, inclusive, esse agradecimento que ele fez aí, essa mensagem nas redes sociais, é bem mais extensa. Só que se eu fosse falar tudo pra vocês aqui, ia dar muito tempo, tá? Então, se você quiser ler a mensagem dele inteira, vai lá nas redes sociais do Florenzi, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Bora ver como é que foram os jogos de ontem da Copa do Brasil. Teve novo jogador convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira. Vou te dar novidades em relação a Nkunku e aonde é que ele vai jogar. Bora falar também sobre Manchester United sendo eliminado por time da 4ª divisão do futebol inglês. Esse vídeo tá bom pra caraca, então, sem mais enrolações, solta a intro! Vasco e Botafogo ficaram no empate em 1 a 1 ontem lá São Januário pela ida das quartas de final da Copa do Brasil e, portanto, nenhum clube leva vantagem para o jogo de volta no dia 11 de setembro lá no Newton Santos. Arthur Cabral abriu o placar logo aos 8 minutos e quase 10 minutos depois, Jair deixou tudo igual. Guinegão salvou o Corinthians ao marcar o único gol ontem na partida contra o Atlético Paranaense, que terminou no placar de 1 a 0. Lembrando que esse é o terceiro jogo seguido em que o jogador de apenas 18 anos balança as redes. O Furacão até chegou a empatar o jogo, mas o gol foi anulado por toque de mão no início da jogada. Também tivemos ontem Clássico Mineiro lá na Arena MRV, onde o Cruzeiro venceu por 2 a 0, com um golaço de Fabrício Bruno aos 50 minutos e outro de Caio Jorge aos 64. Lembrando que a dupla recém foi convocada por Carlo Ancelotti para defender a seleção. Essa vitória encerra um jejum de 7 partidas da Raposa sem conseguir vencer o Atlético, e o time de Cuca saiu muito vaiado de campo. Tivemos cenas lamentáveis no jogo de ontem da Copa do Brasil, pois um torcedor do Atlético Paranaense simplesmente invadiu o campo para agredir Hugo Souza nos acréscimos do segundo tempo. O goleiro manteve a calma ao se afastar do torcedor, que acabou sendo contido por outros jogadores do Corinthians. E após a partida, Hugo falou o seguinte: "Eu tive que manter a calma, porque com qualquer atitude minha eu poderia ser expulso e prejudicar a equipe, então eu tive que manter a calma. Eu acho que na hora que ele chegou perto, ele reparou a besteira que ele tinha feito e até diminuiu o ritmo que ele veio, mas tem que repudiar uma atitude dessa, não pode desistir. Espero que possam tomar alguma atitude aí e que isso não pode ficar impune." A lista dos convocados por Carlo Ancelotti mal foi anunciada e já temos 2 jogadores cortados dela, os 2 por lesão, Alexandro do Flamengo e também o Joelinton lá do Newcastle. A CBF já anunciou ontem que para a vaga de Joelinton foi chamado Jean Lucas do Bahia, e o jogador comemorou muito a sua convocação, inclusive ele caiu em lágrimas quando soube da notícia. Já para a vaga de Alexandro, ninguém será chamado segundo a ESPN, e isso porque já existem outros 2 laterais esquerdos convocados por Carlo Ancelotti, Caio Henrique e também Douglas Santos. No começo da semana que vem, os jogadores
já se juntam, né, ali na Granja Comari para iniciar os treinos, visando os últimos duelos dessas eliminatórias para a Copa do Mundo, onde o Brasil enfrenta o Chile no dia 4 lá no Maracanã e depois pega a Bolívia lá em El Alto. E eu quero saber agora a tua opinião. Gostou aí do Jean Lucas sendo chamado para o lugar do Joelinton? E também comente, você gostaria que algum outro jogador fosse chamado para a vaga de Alexandro? Nem que seja para uma outra posição, tá? Ainda mais porque já tem 2 laterais esquerdos chamados lá pelo Ancelotti. Comenta aí. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem o Manchester United visitou o Grimsby Town da 4ª divisão do futebol inglês pela Carabao Cup e o jogo terminou no empate em 2-2 no tempo regulamentar. Charles Vernon abriu o placar para os donos da casa e 8 minutos depois, Tyrell Warren ampliou a vantagem. Nos minutos finais, Mbeumo diminuiu o placar aos 75 e Harry Maguire empatou aos 89, levando o jogo para as penalidades. Depois de 26 cobranças de pênaltis, Mbeumo mandou na trave e assim o Manchester foi eliminado, perdendo por 12-11. O Grimsby Town fez uma enorme festa no campo para comemorar o feito de passar pelos Diabos Vermelhos e assim avançar de fase na Carabao Cup. Também tivemos Copa da Alemanha ontem com direito à vitória do Bayern de Munique por 3-2 em cima do Wien Wiesbaden. No primeiro tempo, Kane e Olise marcaram para os bávaros. Já no segundo tempo, os mandantes empataram com direito a 2 gols de Fatih Kaya. E nos acréscimos, Harry Kane de cabeça deu a vitória ao Bayern de Munique, se redimindo do pênalti desperdiçado por ele nesta partida. Jorge Jesus ficou maluco com a falha de Bento no gol de empate do Al-Ahly nos minutos finais da Supercopa da Arábia e o clube já teria definido que vai buscar um novo goleiro ainda nesta janela. Inclusive, eles já estão tentando mandar Bento por empréstimo para o Al-Shabaab e assim liberar a vaga de estrangeiro. Pelo menos é o que informou a jornalista Raíssa Simplício do portal Gol. Nesse momento, o grande desejo do técnico Jorge Jesus para assumir a vaga que será deixada por Bento é Ederson, que está de saída do Manchester City, e eles vão ter que brigar com o Galatasaray, que já vem negociando com o atleta faz algumas semanas. Caso as coisas não deem certo com o Ederson, aí o time saudita vai partir para cima de Diogo Costa junto ao time do Porto, e tudo isso foi informado pelo jornalista Bruno Andrade. Meus amigos, o pessoal ficou pistola com a falha do Bento na final da Supercopa Saudita. Jorge Jesus não tá mais com paciência para ele, né, segundo a imprensa. O Cristiano Ronaldo também não estaria muito feliz com o Bento lá e um novo goleiro deve chegar. Agora imagina só o Bento, né? Tava aqui no Brasil como um dos goleiros em ascensão, vários times da Europa de olho em contratá-lo, o cara tava só crescendo de produtividade, ganhando mais destaque, aí foi pro Al Nassr e após pouco tempo já pode parar no modesto Al-Shabaab. Vamos ver o que é que vai acontecer e eu quero te lembrar que o Bento foi convocado pelo Ancelotti para a seleção. O Milan tá conseguindo uma bela contratação nesses últimos dias da janela, e isso é porque eles fecharam a chegada de Nkunku junto ao Chelsea. O jornalista Fabrício Romano informou que o jogador gostou bastante do projeto que lhe foi apresentado, e Nkunku falou sim a um contrato pelas próximas 5 temporadas. Hoje pela manhã, os clubes também chegaram a um acordo verbal, e os documentos para transferência já estão sendo trocados, para então oficializar o negócio. Nkunku está sendo comprado por um valor que pode chegar a 42 milhões de euros, incluindo valor fixo e bônus ao longo do contrato. Bayern de Munique e Leipzig também tinham mostrado interesse no jogador, porém queriam trazê-lo por empréstimo e o Chelsea deu preferência a uma venda em definitivo. Os exames médicos do Nkunku já estão marcados e em breve ele vai ser anunciado oficialmente pelo Milan. E olha, eu tenho que falar para vocês que os rossoneri estão fazendo uma bela compra. Eu acho que o Nkunku vai se encaixar muito bem no meio-campo do Massimiliano Allegri, tá? Vamos ver aí como é que será essa adaptação do Nkunku ao time do Milan, mas eu acho que foi uma boa compra. E em relação ao Chelsea, com essa venda, né, eles já estão agilizando a chegada do Alejandro Garnacho. O Fabrício Romano confirmou que ontem eles já apresentaram uma proposta ao Manchester United de mais ou menos 46 milhões de euros entre valor fixo e bônus, e é apenas questão de tempo
tempo para os Diabos Vermelhos liberarem o argentino, e aí ele vai ser anunciado oficialmente como reforço dos Blues. Sai Nkunku e chega Alejandro Garnacho. Esse foi o vídeo desta quinta-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.